Nessa aula nós vamos estudar um dos conceitos mais importantes da programação, que são as condicionais. E nada melhor que aprender isso utilizando Python. Vocês vão entender como funciona o if, else, o elif e como essas estruturas permitem que um programa tome decisões diferentes de acordo com cada situação. E nós vamos abordar esse assunto de maneira bem completa. Nós vamos trabalhar as expressões lógicas, entender os operadores de comparação, palavras como in, and, or, e ver como tudo isso se conecta como um todo na programação, como se conecta com listas, variáveis, estruturas de repetição e tudo que nós aprendemos agora em linguagem de programação. E sem mais observações, vamos para a nossa aula. E nessa aula nós vamos falar sobre condicionais if, else e if. Vamos colocar uma observação aqui no código, escrever o título da nossa aula. Vamos lá. Condicionais if, else e elif. Antes de tudo, vamos escrever agora uma lista aqui no quadro. Vamos chamar essa lista de, por exemplo, formas de pagamento. Vamos lá, formas, underline, pagamento. E vamos atribuir essa lista, uma lista com diversas strings, onde cada elemento dessa lista é uma string que representa uma forma de pagamento. Então vamos lá, vamos começar com o cartão. O próximo método de pagamento vai ser Pix. Vamos adicionar mais dois agora, boleto e dinheiro. Vamos lá, boleto e vamos finalizar com dinheiro. Excelente, nós fizemos uma lista com 4 elementos, com 4 formas distintas de pagamento. Isso vai ser muito essencial para nós entendermos do que se trata uma condicionante. E vamos aqui embaixo digitar uma outra variável chamada forma, e digamos que um usuário escolheu uma forma de pagamento e escolheu Pix como forma de pagamento. E ele ficou armazenado nessa variável aqui. Dito isso, já vou colar uma condicionante pronta nesse local aqui. E perfeito, nós criamos a nossa lista, criamos uma variável onde digamos que seja uma entrada do cliente escolhendo a forma de pagamento Pix e já colamos aqui a sintaxe de uma condicionante para entender melhor do que se trata uma condicionante. E agora vocês vão entender que condicionante é um conceito muito simples. É um método de condicionar quais tarefas em um código vão ser executadas. Por exemplo, se durante o nosso código acontecer determinada questão, rode essa parte do código. Mas se acontecer outra questão diferente, rode outra parte do nosso código. Vocês vão entender melhor isso agora. Vamos observar essa sintaxe aqui já pronta, já escrita, e depois vamos escrever uma do zero. O que as condicionais if, else e elif fazem? Vamos começar pela if, else. A sintaxe if informa que nós vamos fazer um operador lógico. E logo depois do operador lógico, nós escrevemos qual operação lógica nós gostaríamos que fosse executada. Por exemplo, aqui eu quero dizer if, que seria se em português, o valor contido dentro de forma for igual a Pix, todo esse bloco de código está identado após essa sintaxe if. Todo esse bloco de código identado aqui. Caso a forma não seja igual a Pix, eu quero que você ignore completamente esse bloco de código e execute o bloco de código que está contido dentro dessa indentação aqui após essa sintaxe else. Por exemplo, se nós rodássemos isso, vamos imaginar o que vai acontecer. Nosso cliente escolheu a forma de pagamento via Pix. Então, nós utilizamos uma condicionante para, se caso ele tivesse escolhido Pix, o nosso programa rodasse de uma maneira. Se ele escolhesse outro método de pagamento, o nosso programa rodaria de outra maneira. Aqui, no caso, ele escolheu Pix. Então, nós informamos. Se caso o cliente tivesse escolhido Pix, nós queremos rodar esse bloco de código aqui e exibir em tela. Você escolheu a forma de pagamento, forma, no caso, Pix. Caso ele tivesse escolhido outro método de pagamento que não seja Pix, essa condicionante aqui seria falsa. A forma de pagamento não seria igual Pix, seria igual os outros métodos que estão dispostos nessa lista aqui. Então, ele ignoraria completamente esse bloco de código e rodaria o bloco de código abaixo. Vamos rodar isso aqui e ver o que vai acontecer. Vamos dar um play nisso aqui. Pronto, rodei e excelente, aconteceu o que nós esperávamos que estivesse acontecido. Nós fizemos uma condicionante, escrevendo if, e após o if, nós escrevemos a nossa condicionante. Forma é igual a Pix. Como forma é igual a Pix, ele rodou todo esse bloco de código aqui. E nós poderíamos identar quantas linhas de código fosse preciso após a sintaxe if, por exemplo. Nós poderíamos printar em tela aqui também, vamos utilizar a função print. Por exemplo, o texto até mais, vamos lá. Se nós rodássemos isso, como o valor é igual a Pix, ele rodaria todo esse bloco de código aqui, independente do que estiver identado aqui dentro. No caso, ele disse, você escolheu a forma de pagamento, Pix até mais. Caso o valor fosse diferente, se a forma de pagamento escolhida pelo usuário fosse cartão, por exemplo, e nós rodássemos isso aqui, vamos matar esse terminal para ficar tudo mais organizado. E nós rodássemos isso, o que aconteceu aqui? Nós utilizamos a condicionante if para fazer uma afirmação. A forma de pagamento é igual a Pix. Como essa afirmação é negativa, isso aqui retorna um valor lógico falso, ele vai ignorar completamente todo esse bloco de código e vai executar o bloco de código que está contido na indentação else. E novamente, nós poderíamos colocar quantas linhas de código fossem necessárias nessa indentação do else. Nós poderíamos digitar, por exemplo, com a função print e dizer que você escolheu
dois pontos, vamos dar um espaço aqui, vamos concatenar isso aqui com a forma que ele teria escolhido. Vamos escrever forma aqui. Forma. E vamos matar esse terminal. Quando nós rodássemos isso aqui, o que vai acontecer? Toda essa sintaxe aqui vai começar com a nossa condicionante if, e após a condicionante if, nós demos uma afirmação lógica aqui, dizemos que forma é igual a Pix. Forma é igual a Pix? Não, forma não é igual a Pix. Forma de pagamento que o cliente escolheu foi cartão. Então, nós falamos para o Python ignorar todo esse bloco de código aqui e rodar o bloco de código que está contida dentro da indentação após o else. E vamos entender a fundo o que aconteceu aqui. Lembram que em tipos de data, vocês viram que nós temos aqueles tipos básicos. Nós temos as strings, que representam os valores textuais, os ints e os floats, que representam os números, e os booleans, que representam o valor lógico, verdadeiro ou falso, no caso true e false. Sempre que a afirmativa que nós colocamos aqui após o Pix for falsa, a saída vai ser um valor lógico de negativa. E como o valor lógico é um valor lógico negativo, nós teremos como saída o bool false. Agora, se essa afirmação aqui fosse verdadeira, que nós colocamos após o if, nós teríamos um valor lógico positivo, digamos assim, que vai ser igual ao bool true. E o que acontece aqui? Caso a resposta dessa afirmativa que nós fizemos após o if retorne uma representação lógica verdadeira, o true, aqui no caso, no nosso código, vai rodar todo esse bloco de código que está abaixo do if. Mas, caso aconteça o contrário, caso essa afirmativa aqui retorne um valor lógico negativo, retorne um falso aqui, todo esse bloco de código aqui será ignorado. E, na negativa, quando a afirmação for falsa, o bloco que está identado após o else será executado. Vamos apagar isso aqui, eu quero que vocês façam um exemplo. Nós vamos escrever um exemplo aqui. Vamos apagar isso aqui e, por enquanto, vamos deixar essa forma de pagamento como uma observação. Vamos colocar um hashtag aqui para o interpretador Python ignorar essa linha. Eu já vou explicar o que eu quero que vocês façam, mas, por enquanto, escrevam uma variável e, dentro dessa variável, atribuam um nome, um string com um nome dentro dessa variável. No caso, eu vou colocar aqui uma variável chamada nome e vou atribuir a essa variável a string João. E agora eu quero escrever uma condicionante que funcione da seguinte forma. Se o nome do usuário for João, ele é um usuário ativo. Eu quero que seja exibida uma mensagem. Entre, seja bem-vindo. Caso o nome do usuário for um nome diferente de João, vamos considerar que ele não seja um usuário do nosso sistema. E caso o nome do usuário não seja João, nós queremos exibir em tela o texto. Para continuar, faça a inscrição no nosso site. Como nós poderíamos fazer isso? Nós poderíamos utilizar a condicionante if e após o if fazer uma afirmação lógica. Nós queremos dizer que nome é igual a João. Após isso, nós utilizamos os dois pontos e teclamos Enter. Aqui o editor de código, VS Code, já entendeu que isso aqui vai ser uma condicionante e já identou a próxima linha. Se vocês estivessem escrevendo direto no terminal, vocês teriam que identar manualmente, teclando Tab aqui. E agora tudo que está nesse bloco de código identado vai ser executado caso o nome seja igual a João, caso essa afirmação aqui seja verdadeira. Caso essa afirmação seja verdadeira, vamos exibir em tela um entre seja bem-vindo. Abri e fechei parênteses, vamos lá. Entre seja bem-vindo. Caso contrário, caso o nome atribuído a essa variável não seja João, nós queremos que seja exibida a mensagem, por favor, inscreva-se no site. Vamos dar um Enter aqui, vocês podem ver que o editor de texto continuou com essa identação, mas nós não queremos essa identação, nós queremos agora utilizar a condicionante else e dizer que, caso contrário, caso o nome não seja o João, seja exibido em tela o texto, inscreva-se no site. Caso nós rodássemos isso aqui, o que queria acontecer? Vamos pensar antes de rodar o código, nós utilizamos a condicionante if e colocamos uma afirmação lógica após o if. Se essa afirmação lógica for verdadeira, tudo que está contido dentro desse bloco de código identado após o if vai ser executado. Caso essa afirmação for falsa, tudo que estiver atribuído dentro desse bloco de código identado após o else vai ser executado. Vamos rodar isso aqui e perfeito, o programa funcionou de acordo com o que nós esperávamos. Se o nome aqui fosse outro nome, por exemplo, vamos colocar aqui Felipe, e vocês rodassem esse código aqui, vocês teriam a mensagem de baixo, porque essa afirmativa lógica aqui é falsa. Vocês podem ver que a saída agora foi inscreva-se no site. Nós já vamos ver mais nuances em relação a isso, como tratar diferenças entre maiúsculas e minúsculas, se nós queremos que essas diferenças sejam consideradas ao executarmos o nosso código, mas nós vamos ver isso um pouco mais para frente, que eu quero passar a ideia, o raciocínio, a lógica da programação por trás disso tudo. Eu acho que esse conceito aqui vocês já entenderam, do if-else. Nós já vamos voltar nesse conceito para criarmos um conhecimento profundo e com mais opções, mas por enquanto vamos apagar tudo isso aqui. Vamos falar sobre afirmativas lógicas, ou melhor, não vamos dar um Ctrl Z aqui, vamos manter isso aqui, só que vamos manter isso aqui como uma observação. Vou colocar uns hashtags aqui para essas linhas de código serem ignoradas, mas nós continuarmos visualizando essa linha de código.
E dito isso, agora vamos falar sobre as expressões lógicas que nós colocamos após o if. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, eu sugiro que vocês inscrevam-se no canal. Nele nós teremos diversos cursos voltados à engenharia da computação, inclusive nós já temos um curso completo de Python de aproximadamente 14 horas. Inclusive eu já vou deixar esse vídeo, o link para esse vídeo na descrição aqui desse vídeo que vocês acabaram de ver. E também vou deixar um link completo do corte dessa aula que trouxe vocês esse vídeo. Esse vídeo nada mais é do que um corte de uma aula principal sobre o assunto que está sendo falado. Observem a descrição e bons estudos.